Vamos começar porque na live de hoje a gente vai fazer um cestinho com ponto baixo centrado na diagonal, tá? Separei esse fio aqui num tom de rosa bem clarinho, ó, um rosa bebê, pra gente poder tecer com ele. É um rolo que eu não usei ainda, é um dos rolos que eu comprei lá no Antonieta, olha que cor linda. E esse fio, pelo que eu tô vendo, ele veio bem regular, ó. Uma manchinha aqui. E eu tô mostrando pra vocês terem uma ideia de como que eu analiso o fio antes de começar a usar ele. Então primeiro eu vou olhar essa parte que a gente vê aqui por fora, tá vendo? Até aqui por dentro, indo pro centro. Se ele tem muita mudança de espessura, você pode pegar aleatoriamente um pedaço do fio, ó, e dar uma olhada em como que ele tá bom? Você pode ver que essa espessura aqui é muito parecida com essa aqui, ó. Ok? Aqui que eu tô esticando um pouquinho. Mas ele tá bem parecido, ó. Então não é um fio que vai me dar muito trabalho com irregularidades. Espero, né? Conforme a gente for tecendo, a gente vai vendo, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é testar a agulha pro meu fio, né? Coisa que a gente sempre tem que fazer. Então, ó, eu tô aqui com algumas agulhas. Opa, separei aqui duas agulhas número 7 e uma número 8, ok? Primeira agulha 7 de metal, ó. Dá pra ver a pontinha do gancho, até daria pra usar essa agulha, mas o meu ponto é apertado e esse fio, ele estica um pouquinho, ó. Tá vendo? Então, vou evitar usar uma agulha 7, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença com uma outra agulha número 7, que é de cabo emborrachado. Olha a diferença quando você coloca ela aqui no fio. Não dá pra ver a ponta do gancho, vocês estão vendo? Diferente da agulha 7 só de metal, né? Essa aqui a gente vê a pontinha do gancho. Então essa é a primeira coisa. Teste o seu fio com agulhas na mesma numeração. Então, se você tem mais de uma agulha número 7, mais de uma agulha número 8, testa ele com aquela agulha nos diferentes formatos que você tem ela. Se for de bambu, se for de metal com cabo emborrachado, só de metal, de acrílico, testa porque, como eu falei pra vocês, essas agulhas, elas são da mesma marca. As duas são da Círculo, tá? Só que uma é a soft, que tem cabo emborrachado, e a outra é só de metal. E aí tem uma leve diferença no gancho. Vocês conseguem enxergar que esse gancho da amarela aqui, essa dourada, ele é um pouquinho mais aberto? Então eu consigo tecer fios um pouquinho maiores com essa aqui, tá? A diferença é pouca, mas isso faz... O que isso vai interferir? Quando você estiver tecendo, você consegue puxar o fio mais facilmente se a agulha for maior. Então, alguns fios vai ser muito mais fácil você puxar com a agulha número 7 de metal e um pouquinho mais difícil com essa aqui, tá? Aí depende de como é o seu ponto. Se ele é mais apertado, se é um pouquinho mais folgado, se o fio é regular, se ele muda muito de espessura, tá? Então, quis mostrar pra vocês a diferença dessas duas agulhas. Tô devendo um review pra vocês, ainda vou fazer um review da diferença dessas agulhas, tá? Tenho também a agulha número 8 aqui, de bambu. E eu posso fazer um comparativo da de bambu com a de metal, tá bom? Uma coisa interessante pra gente fazer aí nas próximas aulas, ok? Então, descartei a agulha número 7. Não dá pra usar ela porque ela é muito pequena, ok? Pra esse meu fio. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nas luzes pra melhorar, que eu vi que tá com um pouco de sombra. Pronto, agora tá melhor. E testar a agulha número 8, então. Ó, com a agulha 8, deixa eu focar aqui. Opa, tá focando? Pronto, focou. Essa agulha número 8 aqui, eu consigo ver a pontinha do gancho, tá? E eu não tô puxando o fio, ok? Eu só engatei aqui e tô vendo como que fica a agulha nesse fio, ok? Então eu vou usar essa agulha aqui número 8 de metal, tá bom? A gente vai começar com uma base em ponto baixo centrado. Quem tiver dúvidas, vai mandando aqui no box de perguntas. É do lado da caixinha dos comentários, é um balãozinho com uma interrogação, tá bom? Então vamos começar com uma base em ponto baixo centrado. Vou começar fazendo um círculo mágico. Primeiro eu ponho a ponta do fio aqui na frente dos meus dedos, na palma dos meus 3 dedos, e vou prender essa ponta com o meu dedo polegar, tá? Agora eu vou dar uma volta com esse fio em torno desses 3 dedos. Esse dedo mínimo eu não faço nada com ele, só deixo ele de fora, que eu vou prender ele, ó, vou prender o meu fio com esse dedo. E fiz um X aqui em cima, tá bom? Agora eu vou colocar minha agulha por baixo desse fio que tá indo pro meu dedo mínimo,
vou engatar o fio aqui com o gancho dela virado para cima, tá bom? Engatei a minha agulha aqui em cima, segurei com o meu polegar. Agora eu vou girar essa agulha dessa forma, ó. Vou girar ela e colocar ela embaixo do fio que tá nos meus dedos. Então, ó, eu vou colocar primeiro. Vamos voltar de novo, que eu sei que tem muita gente que tá começando e aí vai ter dificuldade no círculo mágico, tá? Então, eu dei a volta, fiz um X aqui em cima. Depois que eu fiz esse X, eu coloco a minha agulha com o gancho virado para baixo, por baixo desse fio de cima, tá vendo? Engatei a agulha aqui, segurei com o meu polegar e agora eu vou girar ela e colocar por baixo desse fio que tá nos meus dedos. Então, eu vou fazer assim e puxo de novo esse fio, ok? Agora eu vou soltar o círculo mágico e vou segurar com o movimento de pinça essas duas alcinhas que estão na minha agulha. Segurei, soltei minha agulha daqui, tá bom? Porque minha agulha, ela tava nesse sentido, eu tava apontando pra mim. Eu preciso que a agulha fique apontando pra fora pra eu conseguir fechar esse ponto. Então, vou colocar minha agulha aqui de novo, do jeito certo. Agora, esse fio do rolo, eu vou colocar nos meus dedos, independente da forma como você segura, tá? É que muita gente me pergunta como que eu seguro o fio para poder fazer os pontos. Eu costumo deixar o fio por cima do meu indicador e seguro ele com esses 3 dedos. Então eu coloco aqui e seguro aqui, ok? Fica sempre assim. E aqui eu consigo fazer um movimento de pinça e segurar sempre o ponto que eu tô tecendo, ok? Então segurei aqui, vou laçar o fio e puxei para dentro dessas duas alcinhas, tá bom? Aqui eu fechei o meu primeiro ponto nesse círculo mágico, tá? Agora eu vou fazer mais pontos. Geralmente eu faço 8 pontos, tá? 7, porque eu não conto com o nó inicial, mas aqui como eu já fiz um ponto, então eu vou contar 8. Ó, o primeiro aqui. 2. 3. Vamos lá. 7, 8. Agora, você vai puxar essa pontinha, tá? E, gente, você pode fazer 7, pode fazer 8 pontos. Eu sempre recomendo que você faça um pouco a mais, porque aí se sobrar é mais fácil desfazer do que faltar. Quando falta, você tem que desfazer todos os pontos e começar de novo. Então, eu prefiro fazer um pouquinho a mais, que aí te dá uma folga pra você tirar um ponto e poder fechar o seu círculo mágico, tá bom? Ó, fechou com 8 pontos. Agora eu vou finalizar esse círculo mágico. Vou colocar minha agulha por baixo dessa primeira correntinha. Você tá vendo que aqui eu tenho o nó inicial, né? E aqui eu tenho a minha primeira correntinha. Vou colocar minha agulha por baixo dessa primeira correntinha. Ok? Laçar esse fio aqui, essa alcinha que eu deixei, e puxar lá pra trás. Tá bom? Agora eu vou colocar minha agulha no centro do primeiro ponto. E pegar o fio do rolo. Ó, essa aqui é a pontinha que eu comecei. Pode deixar ela quietinha. Pego o fio do rolo, vou laçar ele e puxar pra frente, tá? E agora eu junto ele com essa alcinha de trás. Deixo essas duas alcinhas na minha agulha. Laçar esse fio e fecho esse primeiro ponto, ok? Pra cada ponto que eu tenho aqui na base, na segunda carreira eu vou fazer 2. Então, no mesmo lugar onde eu acabei de fazer esse ponto, vou colocar minha agulha de novo, puxar o fio, fechar mais um ponto, tá? Ó. Ok? Aqui nessa junção eu acabei de fazer 2 pontos. Agora você vai para a próxima junção, que é onde? Entre uma correntinha e outra. Onde elas se encontram na base, você tem um ponto. E aí você coloca a sua agulha no centro, tá? E quando você colocar no centro, a partir de agora, você vai olhar aqui atrás para ver se essa agulha tá saindo. Tá vendo que aqui você tem 2 fios? Não sei se você consegue perceber, mas ó, a minha agulha saiu entre esses 2 fios no verso do ponto, tá bom? Você está focando? Pronto, acho que focou agora, tá? Laço o fio, puxo pra frente. Deixo essas duas alcinhas na mesma altura e aí eu fecho esse ponto, tá bom? Vocês podem ver que eu não tô fazendo força. A minha agulha, ela tá deslizando no fio, tá? Eu não tô fazendo força pra conseguir fazer o ponto e voltar, ok? Tô só colocando aqui, puxei, deixei na mesma altura, laço e fecho, tá? Eu tô tentando fazer o ponto bem mais folgado
porque pontos apertados dói muito a mão. Dói a mão, dói o braço. E não tem necessidade da gente fazer um ponto tão apertado assim, né? Gente, eu adoro quando o rolo vem assim, porque ó, eu só vou puxando. Olha que delícia. Ai, muito bom. Vamos lá, mais uma carreira. Então essa aqui vai ser a segunda carreira, tá? Não tem segredo, é só fazer um aumento para cada ponto da base. Então você vai fazer um ponto normal e um aumento, ok? Deixa eu ver se já temos perguntas aqui. Oi, gente. Oi, Bruna. Gente, eu desativei os comentários muito rápido hoje, né? A gente começou a live, eu já desativei os comentários pra gente começar. Então, muito boa noite a quem tá chegando. Boa noite, minhas queridas. Ai, eu tava com tanta saudade de conversar com vocês. Logo, logo, eu vou abrir os comentários agora pra gente conversar um pouco. Enquanto eu vou fazendo essa carreira. Que essa carreira que vocês já sabem fazer, né? Quem não sabe também vai olhando aqui, ó, não tem segredo. É um aumento para cada ponto da base. Então, boa noite a quem tá entrando. Tava com uma saudade já de conversar com vocês, de fazer essas lives. Oi, oi, meninas. Oi, Tati. Oi, Gi. Olha, minhas alunas em peso aqui na aula, que orgulho. Ó, vocês estão gostando da live? Já clica no coraçãozinho aqui pra eu saber que vocês estão gostando, tá? Nossa, faz dias que a gente não conversa, né? Não teve live sábado e ontem chegou a minha cama, não consegui fazer a live também. E eu já tava em abstinência aqui. Ó, acabamos a segunda carreira, tá? Ah, Tati, bora mandar coraçãozinho. Bora encher essa live de coraçãozinho. Quero ver se vocês estão gostando. Quero saber se vocês estão gostando. Ó, coloquei minha agulha agora por baixo de novo dessa primeira correntinha. Tem o primeiro ponto. Entre o primeiro e o segundo ponto tem a correntinha, né? Você vai colocar a sua agulha por baixo dessa correntinha. Laça esse fio e puxa aqui pra trás, ok? Vamos fazer mais uma carreira? Esse cestinho eu vou fazer ele com 3 carreiras só de base, tá? Não vai ser cestinho grande, porque a nossa ideia aqui é entender como que a gente sobe esse ponto com esse ponto, como a gente sobe o cestinho com esse ponto, tá? Então não precisa ser um cesto muito grande, senão vai demorar e a gente vai estar fazendo sempre a mesma coisa. A Bruna falou, eu tava sentindo falta já, e eu tava morrendo de saudade. Ai, que bom que você tava sentindo falta. Ó, puxei, nem falei pra vocês como que eu fiz esse fechamento, né? Puxei minha alcinha aqui pra trás, vou colocar minha agulha no centro do primeiro ponto, tá? Aqui atrás tem que olhar se a agulha saiu entre esses 2 fiozinhos aqui, tá? Que sempre no verso do ponto, você pode ver que ele tem 2 fiozinhos, ó. 2, 2, esse aqui também tem 2. Então a sua agulha tem que sair entre esses 2 fiozinhos aqui no verso do ponto. Se tiver desse jeito, agora você laça o fio e puxa aqui pra frente, tá? Só colocar a alcinha de trás que você tinha deixado aqui. Pronto, tá as 2 alcinhas na sua agulha. Fechei esse primeiro ponto, tá bom? Depois você só ajeita esse ponto aqui na frente, que ele fica bonitinho, tá? Vamos lá pra terceira carreira? Agora na terceira carreira, o que eu falo pra vocês de aumentos aleatórios. O que são os aumentos aleatórios? Você vai fazer pontos onde o seu fio pede. E como a gente vai analisar isso? Vamos lá. Eu gosto de deixar sempre esse primeiro ponto sozinho. Por quê? Porque no final da carreira, caso eu precise, caso eu já tenha feito um ponto duplo, aqui nesse último ponto da base, eu consigo fazer mais um ponto onde eu fiz o primeiro. Então eu sempre deixo o primeiro ponto sozinho, tá bom? É uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem tecendo base circular, deixa o primeiro ponto da carreira sozinho, porque no final, se precisar, você consegue fazer um aumento aqui onde você fez esse primeiro ponto. Então a gente vai agora para o segundo. Ana, vai ficar gravada a live? Vai. Gente, essas lives sempre ficam gravadas, tá? Essa live que está sendo feita hoje era para ter sido feita ontem. Então é uma live normal da semana, seria a live de terça, né? A gente tá fazendo agora na quarta. Mas vai ficar gravada, tá bom? Então, ó, fiz um ponto aqui. O que eu vou analisar? No próximo ponto, aonde ele vai ser? Ele vai ser feito na distância dessa alcinha. Então, o que eu posso fazer? Posso só colocar minha agulha aqui do lado. Se eu deitar a minha agulha,
aonde meu ponto vai ser feito? Vai ser feito exatamente no centro do próximo ponto. Então eu não preciso fazer um aumento, porque essa distância tá certa com aonde tem que ser feito o próximo ponto. Então, ó, vou colocar minha agulha no centro desse ponto, ok? Olha aqui atrás, tá vendo como não tá saindo certo? Vou colocar pro lado. Agora tá certo, ok? Lacei o fio e fechei. Tá vendo que não precisava de aumento? Agora eu vou fazer a mesma coisa, de novo. Quando eu deito, aonde está sendo feito o próximo ponto? Entre esse ponto e o próximo. Você tá vendo que a minha agulha, o gancho da minha agulha, ele não tá indo no centro do próximo ponto? Porque essa distância aqui, a largura dessa alcinha, não é o suficiente para eu conseguir fazer um ponto no próximo ponto de base. O que significa que no próximo ponto eu vou ter que fazer um aumento, tá? Ana, quantos pontos você fez no anel? Eu fiz 8 pontos, tá? Esse aqui é um fio que ele é de médio para fino, tá? Ele não chega a ser grosso não, é um fio médio, ok? Mas quando ele enrola, como ele não é muito denso, ele é bem levinho, ele fica quase um fio fino. Mas eu tô usando uma agulha número 8 porque ele estica um pouco, tá? Ele estica um pouquinho. E o meu ponto é apertado, tô tentando fazer um pouquinho mais folgado, tá bom? Então, ó. Gente, independente da quantidade de pontos que vocês fizerem no anel mágico e pra começar a peça de vocês, vocês vão conseguir fazer essa peça, tá? Do tamanho que vocês quiserem. Vocês podem fazer essa peça pequena, assim como eu tô fazendo hoje. Vocês podem fazer grande, ok? Eu gosto de ensinar de uma forma que dê pra vocês fazerem qualquer tamanho de cesto, tá bom? Se vocês prestarem atenção, eu não passo receita. Eu não fico falando quantos pontos você tem que fazer aqui, quantos no seguinte, ok? E quando a gente faz o cestinho também, eu não conto pontos, tá? Porque eu não acredito que isso sirva pro crochê com fio de malha, tá bom? Então, ó, acabei de fazer um aumento porque eu falei pra vocês que um só não seria o suficiente. Vocês estão vendo como ela tá toda preenchida, essa carreira? Como não tem buracos? E isso são os aumentos aleatórios. Então essa é uma técnica bem fácil para você poder analisar onde precisa de aumento ou não. Então você tá com seu fio aqui, como você vai medir o tamanho dessa alcinha que tá na sua agulha? Eu sempre gosto de deixar um tamanho que o ponto de pegada da minha agulha, ou seja, essa parte achatada onde eu coloco o meu dedão, que passe tranquilamente, tá? Então tá passando tranquilo aqui, ok? Não tá apertado, mas ao mesmo tempo não tá folgado. Então isso aqui é folgado, tá vendo? Agora tá justo, ok? Então, com essa alcinha justa na agulha, eu deito a minha agulha e aí eu analiso. Você tá vendo que aqui o gancho da minha agulha tá dando no centro do ponto? Então eu não vou precisar fazer o aumento, ok? E aí no próximo já não dá certo, tá vendo? Aqui eu já faço um aumento. E isso varia de fio para fio, tá? Porque, ó, eu fiz 3 pontos simples, depois eu fiz um duplo. Agora eu fiz um simples e já tive que fazer outro duplo. E isso são os aumentos aleatórios, porque você não fica contando a cada quantos pontos você tem que fazer um aumento. Você faz só onde o seu fio pede, só onde ele precisa para poder deixar a base no formato que você quer. No caso aqui, deixar a base no formato circular, tá bom? Então vamos continuar essa terceira e última carreira. Com o tempo, você não vai precisar ficar deitando a agulha para entender aonde precisa fazer aumento ou não, tá? Ó, aqui eu não vou fazer aumento, sabe por quê? Nesse ponto, o meu fio ficou grosso. Então, ele preencheu esse espaço. Agora, aqui eu já preciso de aumento. Gente, a câmera ressaltou muito a cor desse fio. Pela câmera ele tá muito mais bonito, tá um rosa muito mais bonito. Vai entender. E tá sem filtro, hein? Acho que é a luz também, porque eu tô fazendo à noite, eu não consigo ver do mesmo jeito que tá na câmera. Como que tá aí a base de vocês? Estão conseguindo fazer? Tá tranquilo? Alguém tá tendo dificuldade?
Se alguém tiver com dificuldade, manda aqui nos comentários, tá? Pode perguntar. Eu falei pra vocês, eu não tô fazendo tão devagar, porque é uma coisa que eu falo em quase toda live, eu ensino a fazer base circular. Então talvez seja uma coisa batida pra quem já me assiste, para quem já me assiste sempre. Várias das meninas que estão assistindo aqui, eu sei que vocês assistem todas as minhas lives, a maioria vocês estão aqui presentes comigo. Então eu não quero que seja maçante pra quem já assiste sempre também. Mas ao mesmo tempo, eu não posso fazer tão rápido a ponto de quem tá começando agora, quem tá assistindo esse vídeo meu pela primeira vez, não entenda e não consiga acompanhar. Então, quem já me assiste há algum tempo, peço desculpas por estar repetindo mais uma vez, mas é muito bom a gente relembrar e reforçar coisas básicas, dicas que a gente acha que não fazem diferença. Por exemplo, essa dica de ajustar a alcinha e girar a agulha, eu não lembro de ter falado pra vocês alguma outra vez. E é uma coisa que eu faço eventualmente, tá? São detalhes que, assim, às vezes eu esqueço de comentar por quê. Porque pra mim já não é uma coisa tão vital. Eu não penso, nossa, se eu não falar isso, as pessoas não vão conseguir fazer. Não, não precisa. Mas é uma dica que pra quem tá começando agora é bem interessante, tá? E agora a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo nessa base pra poder começar a subir o nosso cestinho. E é uma coisa que até me perguntaram, Ana, como você faz pra medir o tamanho do fio pra quando você vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo e vai começar a subir o seu cesto? Então o que eu faço? Eu pego essa pontinha, coloco em volta dessa correntinha da última carreira, tá vendo? E aqui eu vi que eu medi um diâmetro, que é o quê? Uma vez o comprimento todo dessa última carreira, tá? Depois que eu medi isso, o que eu faço? Eu tenho esse comprimento aqui, ok? Eu preciso de 6 vezes esse tamanho, porque vai ser o suficiente para eu poder fazer todo o acabamento e começar a fazer pelo menos os primeiros pontos aqui da primeira carreira, tá? E começar a subir o meu cestinho. E aí depois eu posso emendar com uma linha e uma agulha de costura, ou eu posso esconder a ponta e conduzir. Então aqui eu tenho uma vez o diâmetro, aqui ó, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Vamos cortar. Gente, é uma estimativa, tá? Eu percebi que para bases circulares, eu cortando esse tamanho, eu consigo fazer o acabamento em ponto baixíssimo, começar as primeiras carreiras, sem sofrer, sem faltar fio, tá? Então, é uma estimativa. Se você vê que 5 para você é o suficiente, faz o teste. Eu gosto bastante de ficar fazendo esses testes. Então, nossa, gente, o quanto de peça que eu já fiz e desfiz, eu não tenho noção, porque eu não conto. Não é uma coisa que eu fique contando, né? Eu só faço e desfaço. Pra ficar fazendo esses testes, exatamente pra isso. Vamos ver os comentários. A Bruna falou, mas é bom, às vezes a gente esquece. Essa questão do aumento pra mim foi interessante. Essa questão de virar agulha, assim, né? É uma coisa que eu não lembro se eu tinha falado isso pra vocês já. E eu tive esse insight, essa ideia de falar de coisas mais básicas, porque não sei se vocês lembram, no final de semana, eu tava ensinando um mocinho, um menininho, o Cícero, de 11 anos, ele me viu fazendo crochê na casa da minha avó, e ele falou, você me ensina a fazer? O que que é isso? Eu quero fazer. E aí eu comecei a ensinar ele a correntinha. Gente, ele tava com dificuldade em como segurar o fio. E eu fiquei, nossa, as minhas alunas devem ter essa dificuldade também. Apesar de eu falar, a forma como ele teve essa dificuldade me fez pensar em várias coisas que eu ensino pra vocês. Eu tento ser o máximo didática possível, né? Falar todos os detalhes, mas sempre passa alguma coisa. Por isso que eu falo pra vocês, não entendeu algum detalhe? Me fala, porque eu não tenho como saber qual é a sua dúvida, a não ser que você me fale. Então, quando vocês tiverem dúvida, gente, por favor, me falem, porque eu gosto muito de saber aonde tá travando, o que tá prendendo vocês. Qual tá sendo o detalhe que vocês não estão entendendo para poder destravar, virar essa chavinha e vocês crochetarem sem problemas, tá? Então agora a gente vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Eu finalizei a última correntinha, tá vendo? Que eu só simulei a última correntinha, passei ela aqui por trás, tá? Puxei aqui
E agora com o fio aqui atrás, eu vou colocar minha agulha na correntinha anterior, onde está saindo o meu fio, tá? Essa aqui de trás, e vou puxar meu fio pra frente. Agora eu deixei a minha alcinha naquele comprimento que eu falo pra vocês, só pra deixar o ponto de pegada passando justo, ok? Vou colocar minha agulha por baixo da correntinha seguinte e puxar o meu fio de novo. Agora eu tô com duas alcinhas na minha agulha. Essa alcinha da frente vai dentro da alcinha de trás, ok? E aqui você não pode puxar muito fio, ó. Puxei aqui o primeiro, ok? Vou puxar o segundo. Se você puxar muito fio, olha o buraco que você faz aqui. Tá vendo? Então você não pode puxar muito esse fio. Deixa sempre ele folgado, ok? Esse primeiro fio aqui, ele tem que ficar folgado. Então, ó, fechou? Não puxa muito. Vai pro próximo, ó, próxima correntinha. Você vai conseguir fechar parte desse espaço com a finalização da última correntinha aqui, mas se você deixar muito aberto, tipo assim, ó, não tem como fechar, né, gente? Eu tô esticando só pra mostrar pra vocês. Ó. Vamos lá, então. De acabamento em ponto baixíssimo é só isso, tá? Você puxa e coloca a alcinha da frente dentro da alcinha de trás. Ó, puxei. Opa, foi. Eu tenho o costume de ficar olhando a peça. Gente, vocês acreditam que eu faço todas as peças olhando pra câmera do celular e não pras minhas mãos? Pois é, eu tenho que parar com isso. Não que me atrapalhe, mas é que não é bom, né? Mas é que eu fico lendo comentário e conversando com vocês, eu esqueço de olhar pra peça. Parece que eu não tô fazendo, parece que é uma mão, é outra mão que tá ali fazendo, que eu só vejo minha mão pela tela. Ai, ai, cada coisa. Gente, eu fiquei tão emocionada no final de semana, até esqueci de comentar com vocês. Esse mocinho, o Cícero, que pediu pra eu ensinar ele a fazer crochê, é uma história que qualquer dia eu vou conversar com vocês lá aqui no Instagram. Eu vou pegar um dia nos stories, vou conversar com vocês. Enfim, eu já tinha visto ele, mas ele é sobrinho da minha tia e ela tá cuidando deles agora por questões, enfim. Ela pegou a guarda deles e tá cuidando deles. E nesse Dia das Mães, ele tava lá e quando ele me viu fazendo crochê, ele falou: eu queria fazer uma pulseira pra dar de presente pra minha mãe, porque ela vai vir aqui hoje. E eu falei: claro, vamos fazer. Ele falou: será que eu vou conseguir fazer? É muito difícil. E a gente começou a fazer, e ele ficou nervoso. Nas duas primeiras vezes que ele tentou fazer a correntinha, ele ficou super nervoso e falou: não vou conseguir fazer. Eu falei: calma, Cícero, calma, vamos lá de novo. Gente, ele fez tão rápido, depois de treinar mais umas duas vezes, ele fez umas 4 ou 5 pulseiras. Só de correntinha. Ele fazia o nozinho inicial, fazia as correntinhas e prendia aqui embaixo, né? Finalizava. Essa era a pulseira que ele queria fazer. E aí ele fez várias, deu pra minha avó, deu pra mãe dele, pra minha tia, deu pra várias pessoas. E aí depois, no fim do dia, ele chegou até mim e perguntou se eu queria ser a madrinha dele. Ai, tô emocionada até de falar agora. Deixa eu me recompor aqui. Vamos tomar uma água. Agora a gente vai começar a fazer nosso cestinho. Vamos começar a subir a parede desse cesto, tá? Qualquer dia eu pego nos stories, me lembrem e a gente conversa sobre isso. Contar um pouco mais pra vocês sobre essa história do Cícero, tá? Finalizei aqui a última correntinha e eu puxei a ponta desse fio pra dentro. Vocês estão vendo, ó? Eu fechei a correntinha e puxei por dentro, tá? Meu fio tá pra cá, ok? O que eu vou fazer agora? Vou virar minha peça e colocar minha agulha exatamente aonde está saindo esse fio. Só que você tá vendo que ele tá só por baixo de um lado? De um lado dessa correntinha, eu vou passar minha agulha por baixo da correntinha inteira, tá? Ok? Puxei. Agora, deixei na altura de um ponto, fechei, ok?
Venho de novo por baixo da próxima correntinha aqui, ó, do acabamento. Coloco a minha agulha por baixo da correntinha toda, tá bom? Olha aqui de cima como que fica, tá? Puxei o fio. E pronto. Primeira carreira, gente, vai ser assim, tá? Na primeira carreira a gente não tem como fazer o diagonal ainda. E ó, aqui já vai terminar o meu fio. Então, antes de fechar esse ponto, já nem dá pra fechar. O que que eu vou fazer? Deixei eles dois aqui na mesma altura e vou fechar com a próxima ponta. Não vou emendar o fio, porque, deixa eu ver. Ah, tá bem ali. Não vou emendar porque vocês sabem que na live, assim, pra ser um pouco mais rápido, eu faço... Às vezes eu emendo, às vezes eu uso fio conduzido. Vamos usar fio do conduzido hoje? Pra quem ainda não sabe, quando termina o seu fio e você vai continuar com a mesma cor, uma opção para você não ter que costurar é você deixar uma parte desse fio, ó, tá vendo? Pelo menos uns 4 dedos de comprimento da ponta que terminou, tá? E aí o que que você vai fazer? Quando você for fechar esse ponto, você não vai usar essa ponta que tá acabando, você vai usar uma ponta nova. Então eu venho com essa ponta aqui, deixo esse mesmo comprimento e a partir daqui eu vou começar a usar esse fio, tá bom? Então eu vou laçar ele na minha agulha e vou fechar esse ponto, ok? E aqui eu fiquei com duas pontas, ó. Uma que terminou e uma que eu acabei de começar. A que eu acabei de começar, eu vou deixar ela de lado. E a que acabou de terminar, eu vou colocar ela por cima dessas correntinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou esconder essa ponta por dentro desses pontos. Para que esse fio ele fique seguro, né? E essa carreira não se desfaça com o tempo. Conforme a pessoa for usando, for lavando, mexendo, enfim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha agulha por baixo dessa correntinha. E agora, esse fio, ele vem por cima da correntinha, aqui, tá bom? Segurei ele aqui, vou laçar o fio do rolo, puxar, deixei na mesma altura, ó, e fechei o ponto, ok? Agora eu vou fazendo todos os pontos com esse fio aqui por cima da correntinha, não por trás, tá? Tem que ser por cima para ele ficar exatamente dentro desse ponto que eu tô fazendo e aí ele não ficar aparente, tá? Mesmo que seja da mesma cor, não é legal a gente ver um ponto, um fio a mais por trás, deixando o ponto mais gordinho. Então aqui no meio, ele não vai fazer um volume, não vai ser perceptível através do volume, tá? Então, ó, vamos lá. Toda vez que você for fechar o ponto, você ajeita o fio, deixa na mesma altura, agora eu fecho, tá bom? Você pode ver que aqui, ó, tá vendo que tá ficando folgado? É porque esse fechamento aqui eu fiz com a ponta nova, essa aqui. Então eu vou ajustar ela aqui, ó, puxei. Tá vendo? Só de eu puxar ela, como já ficou mais fechadinho? Então é normal que onde você fechou com o fio novo, fique um pouquinho afastado, a ponta que você deixou aqui, você acabou de começar, e puxa ela um pouquinho. E aí você ajeita, e depois é só você vir com uma agulha de tapeceiro ou com uma agulha de crochê mais fina e esconder essa ponta por dentro dessa primeira carreira, tá? Ou você pode puxar ela para base e esconder aqui embaixo também, é uma opção, ok? Então vamos continuar fazendo essa primeira carreira e escondendo esse fio aqui. E ó, vai ajeitando essa ponta. Ela não pode ficar contorcida aqui por dentro, porque senão o volume que eu falei pra vocês que não é legal ficar aqui atrás, ele vai ficar aparente, só que vai ficar aqui no meio do ponto. Então ele vai deixar o ponto gordinho, tá? Então vai puxando, não é pra puxar muito, é só pra ajeitar ela aqui dentro. Quando você puxar e ver que ela tá certinho, ok. Você pode ver que por aqui, ó, a gente não vê esse ponto, tá? Não dá pra ver. Opa, aqui, tá bom? Depois é só esconder essa ponta aqui. Vamos continuar. E pronto, ó. Minha ponta acabou. Vou puxar ela até um pouquinho aqui pra ver se ela vem. Ok.
E, gente, o Cícero já tá querendo que ele começou a me seguir no Instagram, falou, eu vou acompanhar suas aulas lá, será que eu vou conseguir fazer? Falei, não, pra você eu vou dar aula particular. Suas aulas vão ser particulares toda vez que eu vier pra cá. É que ele mora lá na cidade da minha avó, em Itabapuã, bem aqui no interior de São Paulo. Falei, não, a próxima vez que eu vier pra cá a gente vai ter mais tempo. Porque eu só fiquei um dia praticamente lá, né? Então não deu tempo. Só aprendeu a fazer a correntinha. Mas ele já ficou tão feliz. Nossa, eu fiquei toda boba, né? Terminamos aqui a primeira carreira, ó. Tá? Não vou esconder esse fio agora, porque vocês sabem como é que esconde. Não é vital a gente fazer isso pra nossa peça agora. E olha como que já ficou essa primeira carreira retinha, ó. Gente, percebam uma coisa. Eu não troquei agulha. O que eu falo pra vocês? Normalmente a gente faz a base do cesto com uma agulha e sobe ele com outra. O que eu falei pra vocês quando eu tava fazendo a base? Vou fazer a base com pontos mais folgados, né? E agora eu não preciso trocar agulha. Olha como ficou retinho já. Tá vendo? Então, essa é uma opção pra você que tem pontos apertados, pra você que não quer trocar agulha ou não tem outra agulha. Gente, é normal, você não precisa ter todas as numerações de agulha. Eu fui comprar uma agulha hoje e tava um absurdo. Eu falei, não, sem condições, não vou comprar agora. Porque eu não precisava, né? Eu já tinha aqui a numeração que eu queria, só queria comprar outra que é mais cheia de frufru. Falei, não, tá muito caro, não precisa. Mas se você não tem agulha menor ou maior, se dá pra usar, bom, se o fio for compatível com a agulha que você tem. Você não precisa usar duas agulhas diferentes pro mesmo fio. Você pode só ajustar o tamanho do seu ponto. Então aqui na base, eu fiz os meus pontos bem folgados, até mostrei pra vocês. Não tô fazendo força nenhuma aqui na base. Tô só puxando, deixando o fio deslizar no gancho da minha agulha, no corpo, né, no gancho, e tô fazendo os pontos. Agora eu já tô fazendo os pontos normais. Vocês podem perceber que os pontos estão um pouquinho mais apertados. Por quê? Porque eu quero que esse cesto fique retinho. Então, ó como é que tá ficando, tá? Só ajustando o tamanho do meu ponto. Agora, eu vou fazer o fechamento da primeira carreira. E o que acontece? A gente vai fazer um ponto baixo centrado na diagonal. Como que a gente faz isso? Você vai colocar a agulha por baixo dessa primeira correntinha, tá? E puxar essa alcinha lá pra trás, ok? Qual que é a diferença? Agora você vai colocar a sua agulha no centro desse ponto. Normalmente a gente fecha no centro do ponto, né? Só que agora você vai colocar a agulha só em um lado da alcinha. Se você é destra, você vai colocar no lado esquerdo. Se você é canhota, você vai colocar no lado direito, tá? Eu vou salvar esse vídeo aqui. Aqui no Instagram, ele vai ficar só para destro, tá? Vai ficar da forma como eu tô fazendo aqui. Porque eu não vou baixar e editar, mudar. Mas lá no YouTube, para quem é canhota, eu tô gravando esse vídeo com outro celular também, com outra câmera. Então, para quem é canhota, esse vídeo vai estar disponível, para canhota também, tá? Eu vou espelhar o vídeo e aí vocês vão conseguir acompanhar como se essa minha mão fosse esquerda e eu vou estar crochetando assim. Vai ficar mais fácil, tá bom? Então, ó, você vai colocar a sua agulha por baixo de uma alcinha só. O seu ponto aqui na frente, você pode ver, ó, meu primeiro ponto. Ele tem duas perninhas, né? Você vai colocar a agulha em uma dessas perninhas só, ok? E agora você vem com a agulha por baixo dessa correntinha, ok? Não vai sair no centro. Aqui atrás não vai estar no meio dessas duas perninhas no verso do ponto, tá bom? Normalmente, quando a gente vai fazer ponto baixo centrado, a gente faz o quê? Bem no meio. Esse é um ponto baixo centrado, só que ele é feito o quê? Centro diagonal. Então, centro por quê? Porque eu coloco entre essas duas perninhas na frente, só que diagonal porque eu venho com a agulha por baixo dessa correntinha, tá? Lacei o fio do rolo aqui, puxei pra frente. E eu venho por baixo da correntinha e depois no centro do ponto, tá? Essa alcinha, vou ajustar ela e colocar no gancho da minha agulha também, ok? E agora eu fecho esse ponto. No começo parece que não vai dar certo, mas calma que vai dar certo. Então, ó, alcinha lateral, um lado só, tá vendo? Eu peguei um lado só e agora eu vou colocar por baixo dessa correntinha, que é entre o ponto que eu tô pegando e o próximo. Então, entre esses dois pontos eu tenho uma correntinha aqui em cima e depois de colocar minha agulha num lado só e um fio só
da frente do ponto, eu vou colocar minha agulha por baixo dessa correntinha. E aí eu puxo, puxo de novo, deixo na mesma altura e fecho, ok? Então, aos poucos, ele vai dando forma, vai dando formato desse ponto, tá? Na terceira carreira, vocês vão ver direitinho como que ele fica. Então, ó, um lado só por baixo da correntinha. Puxei, puxei, deixei na mesma altura, fechei o ponto. Não tem segredo, gente, ó. Mas presta atenção. Quando eu coloco a minha agulha, eu só coloco puxando um ladinho, ó. Só esse fio. Eu não puxo nada além desse fio, tá bom? É só um fiozinho. Vamos de novo, ó. Você tá vendo que aqui, esse ponto é um Vzinho? Vou colocar minha agulha por baixo só desse lado aqui, tá vendo? Então, venho com a agulha aqui e agora correntinha. Puxei, puxei de novo. Ok? Olha como é que vai ficando. Ele vai ficando contorcidinho, tá vendo? Olha que coisinha linda. E, gente, presta atenção no seguinte. Esse ponto, ele dá um pouquinho de volume. Por quê? Porque você tá deixando ele Essa carreira anterior, você tá dando um pouquinho de volume pra ela, porque o ponto que você tá fazendo, ele tá levantando essa alcinha. Então, a tendência é o quê? Que essa carreira aqui, ou a parede do cesto, não fique reta. Então, é muito importante que você preste atenção. Se você fez os pontos apertados aqui na base e vai subir com a mesma agulha, é provável que o seu cesto fique abaulado, tá? Se essa é o seu desejo, se você quer um cesto abaulado, tudo bem. Mas se você quer um cesto reto, faz a base ou com os pontos mais folgados ou com uma agulha maior e aí sobe o cesto com uma agulha menor ou com pontos mais apertados, tá bom? Eu tô deixando meu ponto um pouquinho mais apertado. Tomando uma aguinha. Ó, acabei de ver que tem uma emenda aqui, ó. Se a gente chegar nela... Será que a gente chega? Olha, chegamos. Chegamos. Não demorou quase nada. Aqui eu vou costurar, gente. Pegar a linha, agulha de costura e vou costurar. Deixa eu abrir meu estojo de costura, né? Nossa, gente. Pensa numa pessoa que tá travada pra sentar, levantar, fazer qualquer movimento, né? Vocês estão acompanhando que eu voltei pro CrossFit, né? Pois é. Ó, vou usar uma agulha bege, ou uma linha bege. É o mais próximo que eu tenho, depois eu tenho vermelho. Então eu vou usar um bege. Tem problema, Ana? Não, gente, não tem problema. Ó, tem uma agulha caída aqui. Não. Vou pegar essa aqui mesmo. Gente, eu falo pra vocês, só precisa ter uma linha bege, uma branca e uma preta. Pronto. Tá resolvido. Não tem que ficar inventando moda, comprando uma cor de linha de costura pra cada fio de malha. Não, gente, não precisa disso. A emenda nem fica aparente. O desafio é colocar a linha na agulha. Eu não sou a melhor pessoa do mundo costurando, tá, gente? Vocês podem ver as minhas habilidades aqui. Mas eu gosto de fazer direitinho. Ó. Vou tirar só a parte da emenda, tá? Da costura. E vamos costurar de novo. Como que eu faço pra costurar? Primeiro, eu vou colocar... Peraí, qual é o nome desse ponto? Esse ponto aqui é o ponto... Eu chamo ele de centro diagonal, né? É um ponto centro diagonal. Então, assim, gente, eu não procuro pontos e fico... Ai, qual é o nome desse ponto? Quero aprender tal ponto. Eu tento, experimento uma trama nova, vejo uma variação
e mostro pra vocês. Se vocês acham legal, aí eu ensino, né? Eu gosto de ficar testando, variando. Então, assim, o nome desse ponto, exatamente, eu não sei. Porque eu não copiei de ninguém, não vi ninguém fazendo e copiei. Então eu chamo ele exatamente como eu faço. Eu coloco a minha agulha no centro e depois eu vou pra diagonal. Então eu chamo ele de ponto centro diagonal. Não tem um nome pra ele, tá? Você é bem prática. Gente, eu sou prática. Eu sou bem prática pra tudo, pra vida. Sou uma pessoa muito prática. Às vezes até demais. Ó. E eu tô travada assim pra sentar, por quê? Porque eu fui no cross hoje, tá? Eu saí do treino 7 da noite. Sim, eu fui. Hoje eu consegui. Ontem eu não fui, mas hoje eu consegui. Ó. Coloquei, o que que eu fiz? Eu peguei uma ponta, tá vendo que o lado dela que a gente sempre usa bonitinho é esse aqui? Eu peguei o lado em que o fio tá fechado. Então eu abri esse lado e também abri o outro lado. Eu coloquei de costas um pro outro. Porque quando eu fechar, esse fio vai continuar e esses dois lados vão ser o mesmo, tá? Então eu costuro dessa forma. Ok? E eu vou dando voltas por cima, ó. Puxei, dou uma volta por cima de novo. Eu gosto de fazer assim, porque aí todo o fio que eu tô usando, né, toda a linha de costura que eu tô usando, ela fica aparente aqui em cima. E depois, como esse fio vai fechar, ele é rolotê, né, eu não vejo a emenda, tá? Fica uma junção aqui, mas não dá nem pra ver a cor do fio que eu usei, tá? Se você fizer pontos bem fechadinhos, não dá nem pra ver, pontos bem próximos um do outro, não dá nem pra ver a cor do fio da linha de costura que você usou, tá bom? Ana, explica depois, por favor, essa dica de troca de agulha da base para a subida. Explico, gente. Assim que eu acabar de costurar aqui, eu explico pra vocês de novo. Só um minutinho. Vou explicar o porquê que eu falo isso. Quem que tá assistindo aqui a live e já faz isso? Já troca de agulha da base para subir o cesto? Quem já coloca isso em prática? Porque muitas de vocês já assistem minhas lives aqui sempre. E eu quero saber quem já faz isso. Manda aqui pra mim, por favor. Ó, terminei de costurar. É rapidinho, tá? Não demora, gente. E agora o que que eu faço? Vou deixar esse fio rolinho de novo. Olha como que ficou a costura. Vocês estão vendo que não dá pra ver a cor do fio? É como se fosse uma cicatrizinha que tem aqui, tá vendo? Mas não interfere em nada. Por quê? Porque todo o fio que eu usei, a linha de costura, ó, tá aqui dentro. Tá bom? E outra, é bege, né? Não vai destacar essa cor. Então, ó, quando você encontrar uma emenda, uma mudança de espessura, um rasgo, quiser emendar o fio, costurar de novo, faz dessa forma que fica muito bom. A Bruna falou que eu, porque meus pontos são apertados. A Bruna é das minhas. Meu ponto também é apertado, é por isso que eu faço isso. Então a base sempre faço com o número maior. Ah lá. A Bruna já explicou por que a gente faz isso, então vamos lá. Primeira coisa, quando você vai fazer a sua base e você quer que o seu cesto ele suba reto, por que eu falo para você usar uma agulha maior na base? O que acontece? Quando você faz a base, você faz uma quantidade de pontos, né, para poder conseguir fazer essa base. E quando você vai fazer a parede do cesto, a forma como você faz esses pontos é outra, porque primeiro, você estava fazendo na horizontal, numa base plana. Agora você está fazendo esses pontos na vertical, então você está subindo esses pontos. Aqui não vai mudar a quantidade de pontos que você faz como na base. Aqui na base circular, para você continuar fazendo, você tem que ir aumentando, né? Então, para fazer mais uma carreira aqui, por exemplo, a minha quantidade de pontos seria maior. Então não importa o número da agulha que eu estou usando. Se eu mantiver a tensão no ponto e o mesmo padrão, eu vou conseguir fazer essa base. Agora, quando você está subindo o cesto, além de você manter esse padrão, você tem que se preocupar se ele está reto. Aqui na base você não se preocupa na espessura. Você não fica olhando assim para saber se a base ficou um pouquinho mais grossa, ficou mais fina. Aqui na parede isso te importa. Por quê? Se o ponto ficar mais grosso ou ficar mais fino, isso vai interferir em como está subindo esse cesto. Se ele vai ficar reto, se ele vai ficar abaulado, se vai ficar para dentro, para fora, né? Então, como que a gente faz para trabalhar
e deixar a parede do nosso cesto retinha. Primeira coisa, fio de malha, ele tem mudança de espessura, pelo menos o residual. Eu trabalho com vocês com fio residual. Esse aqui é o fio residual que eu comprei lá na Antonieta Fios, tá? E inclusive tô usando ele pela primeira vez hoje, foi o que eu falei pra vocês no começo da live. E o que eu fiz? Na base, eu testei algumas agulhas e as agulhas 7, agulha de metal 7, até que daria pra usar. Só que o meu ponto é apertado, tá? Quando eu faço pontos apertados, o que isso significa? Que eu vou fazer mais pontos na base, ok? Então, quando o meu ponto é muito apertado, é provável que eu faça mais aumentos. Na maioria das vezes eu tenho que fazer mais aumentos, porque eu faço os pontos muito apertadinhos e aí eu preciso de mais aumentos para completar aquela carreira, tá? Então, quando eu faço a base, eu sempre uso uma agulha um pouco maior. Por quê? Para não deixar os meus pontos tão apertados, para fazer pontos um pouco mais folgados, fazer menos aumentos, e aí quando eu tô subindo o cesto, eu já troco a agulha. Até o acabamento em ponto baixíssimo eu faço com a mesma agulha da base, mas quando eu tô subindo o cesto, para poder deixar esses pontos mais apertadinhos e utilizar a mesma quantidade de pontos que eu fiz na última carreira para essa parede do cesto e deixar ele retinho, eu diminuo a agulha, tá? Aqui tava um pouquinho maior, aqui vai ficar menor, os pontos vão ficar mais apertados, mais juntinhos e eu vou conseguir subir um cesto retinho. O que não aconteceu com esse aqui. Por quê? Porque quando eu tava fazendo a base, vocês viram que eu deixei os pontos bem folgados. Eu não tava fazendo força nenhuma. Eu só deixava o fio deslizar e fechava o ponto. Deixava sempre na mesma altura e fechava o ponto. Então aqui eu fiz bem folgado. Por quê? Porque esse ponto eu não consigo fazer ele com uma agulha 7. Isso é uma coisa bem interessante, ó. Vou pegar uma agulha 7 aqui. O que acontece? Quando eu vou colocar aqui, ó, coloquei e aí puxei. Aqui fica muito ruim, porque essa agulha é pequena e olha como vai ficar menor o meu ponto. Vocês conseguem ver a diferença desse ponto pro anterior? Olha isso, olha como ele tá. Gente, eu vou tecer alguns pontos para vocês verem. Se eu diminuísse a agulha, como que ia ficar a parede do meu cesto? Ela ia ficar muito, muito fina, tá? Gente, olha a diferença. Olha como tá pequeno. Vocês conseguem enxergar? O tamanho desse e o tamanho desses? Então aqui tá muito menor. No começo vocês podem até não perceber muito, tá? É uma coisa tranquila. Ah, dá pra tecer. Só que aí depois eu continuo, o meu cesto vai afunilar. Ele vai começar a fazer isso, ó. Porque eu tô apertando muito, ele vai diminuindo. Então, pra manter o tamanho da última carreira, eu mantive a agulha, só que agora fazendo pontos apertados, tá? Porque aqui na base eu fiz os pontos um pouquinho mais folgados. Bruna, comprei uns fios lá hoje também, agora só esperando a entrega. Ah, e depois me fala o que você achou, Bru, dos fios de lá. A maioria eu adorei. Tem alguns que eu falei pra vocês que é fio residual, né? Não tem muito o que a gente fazer. Vieram com muitos, muitos nós. Inclusive, eu quero ver o que eu vou fazer com esse fio. Tô com algumas ideias já. E assim que eu tiver um projeto, eu falo pra vocês. Fiz até um pouco mais aqui. Então, por que, gente? No final, por que eu faço essa mudança de agulha da base pra subir? Porque o fio residual ele tem mudança de espessura. Às vezes ele fica um pouco mais fino, às vezes fica um pouco mais grosso. E aí, pra compensar essas mudanças de espessura, a gente vai brincando com a troca de agulhas, né? E também pra poder manter o cesto reto. Se você fosse fazer um cesto abaulado, não tem problema você usar a mesma agulha da base, tá bom? Entendi, vou tentar. Muito obrigada, querida. De nada, querida. Fico feliz que você tenha entendido. É isso que importa. Vocês entenderam, tá ótimo. Vamos continuar então? Ó, coloca a agulha diagonal por baixo da correntinha, tá? E vamos continuar. Gente, esse cesto não tem segredo. É só esse ponto. Estão vendo? Lembrando sempre de deixar a alcinha na mesma altura da que já tá nossa agulha. Então, essa alcinha que já tá nossa agulha, ela não vai ficar deitada, ela vai ficar aqui em cima. Então, puxa ela pra cima e junto com isso você puxa o fio que você vai fechar o ponto. Deixou os dois na mesma altura? Agora você pode fechar, ok?
Eu faço rápido, vocês podem não perceber como eu tô fazendo. Por isso que eu dou enfoque nesses detalhes, ó. Ok? Olha isso. Qual número de agulha você tá usando? Aqui eu tô usando uma agulha número 8, tá? 8 de metal. Ok? Gente, quero lembrar vocês agora de uma coisa muito, muito importante. Vamos começar uma nova jornada do crochê, tá? Vocês lembram que a gente teve a semana do crochê sem segredos e vocês adoraram e eu tô com vários projetos novos. Então eu resolvi fazer uma jornada do crochê do zero. Porque tem muitas de vocês que estão começando a me seguir, tem dúvidas em coisas básicas, como eu estava falando hoje. Então, para poder falar melhor com vocês sobre todos esses detalhes, vamos fazer um evento? Vamos fazer isso direito? Então, vai começar a nossa jornada. Fiquem atentas e para quem quer participar, para quem quer assistir todas essas aulas, que vocês sabem, né? Vão ser muitas, muitas aulas. E vai ter, claro, uma peça exclusiva para quem estiver participando. Vou colocar o link na bio assim que acabar a live, tá? E aí vocês vão lá e já se inscreve, quem ainda não é inscrita, tá? Na minha newsletter. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo lá no WhatsApp ou da comunidade, do grupo lá no Facebook. Para você que ainda não faz parte de nada disso, vai no link que tá na minha bio e já se inscreve, tá? Porque por lá aí eu vou conseguir informar vocês de tudo que tá acontecendo. Ó. E vai ser mês que vem já. E fiquem atentas porque teremos vagas para a nova turma do curso logo logo, tá? Ai, nem acredito. Nem eu tô acreditando, eu tô muito feliz com isso. Era pra eu ter falado pra vocês isso ontem. Eu quero, lógico. Ai, eu tô super animada. Que bom que vocês querem também. Gente, logo logo, hein? Já vai começar. Quem quiser mais informações, link na bio, vem participar do nosso grupo. E aí por lá eu vou informar vocês direitinho sobre data, horário, tema. Já vou deixar avisado que, claro que vai ser uma bolsa que a gente vai fazer no final de tudo, né? Depois de muitas e muitas aulas, e todas gratuitas, gente, muito importante. As aulas serão gratuitas. Então a gente vai voltar a ter live aqui no Instagram de manhã, que vocês falaram que gostaram e eu adorei a ideia de voltar a fazer lives de manhã. Então vamos ter as nossas lives de manhã e vamos começar uma nova jornada, né? De crochê do zero. Gente, eu quero que quem tá começando, quem é nova no crochê com fio de malha, participe dessa jornada, sabe por quê? Porque eu quero te mostrar que você pode sair do zero e fazer uma bolsa linda, linda, tá? E de forma totalmente gratuita. É uma coisa muito importante que eu sempre prezo aqui. Tem as minhas alunas, e eu quero que vocês saibam, as minhas alunas, elas assistem e participam da jornada. Participam da Semana do Crochê, participam de todos esses eventos. Porque é uma coisa que eu quero exclusivamente para esse evento. Não é algo que tenha no meu curso ou que eu ensine exclusivamente no meu curso. Não. É um evento exclusivo para quem está participando e de forma totalmente gratuita. Então as minhas alunas participam também. Inclusive as minhas alunas, fiquem atentas porque mês que vem já vamos ter a jornada, vamos ter uma bolsa. Claro que vai ficar salvo para vocês essa jornada lá na plataforma, mas é muito legal que vocês participem ao vivo para tirar as dúvidas, né? Vamos lá. Eu vou estar em todas com certeza. Ai, te espero lá, Bruna. Espero todas vocês, viu? Como eu não coloquei o link na bio ainda, vocês podem fazer o seguinte. Me manda um direct quem quer participar, que nem a Bruna já falou que quer participar. Então eu vou mandar pra ela o link no direct. E assim que tiver pronto a página, tudo certinho, que o Jean tá finalizando. Assim que ele finalizar, eu coloco na bio. Mas enquanto isso, se você já quer garantir a sua vaga, se você sabe que você vai participar, me manda um direct perguntando, pedindo que eu fale, ó, eu vou participar, eu quero participar, e eu te mando o link do grupo, tá bom? Como que a gente vai fechar? Lembra como a gente fez aqui na primeira carreira, quando a gente foi começar a segunda? Puxa essa alcinha por baixo dessa primeira correntinha e depois você vem com a agulha só de um lado, tá? Só nessa lateral aqui.
depois por baixo dessa correntinha. Agora, laço o fio do rolo e puxo por baixo da correntinha, frente do ponto. Coloquei essa alcinha de trás na agulha, ok? E fechei o meu ponto, tá bom? Certinho? Agora, ó, lateral por baixo da correntinha. Sempre assim, tá bom? E vocês estão vendo como já tá dando uma cara diferente pro cesto? Olha isso. No final, gente, fica muito lindo. E olha como ele tá subindo retinho. Tá vendo que ele não tá abaulado? Ó. E eu nem ajeitei a carreira ainda, eu sempre falo isso pra vocês. Terminou de fazer a carreira? Ajeita. Eu tô aqui batendo papo. Esqueci de ajeitar. Ok? Olha meu ombro estralando, gente. Então vamos lá fazer essa carreira aqui. Não vamos fazer cesto muito grande, não, porque não vai mudar daqui pra frente, tá? A minha ideia era mostrar pra vocês os detalhes, né, que a gente tem que prestar atenção pra conseguir fazer esse ponto, subir esse cesto retinho, porque esse ponto deixa o cesto normalmente abaulado, tá? Então eu quero subir um cesto reto com um ponto que normalmente seria abaulado, né? Ai, gente, tem uma novidade, outra novidade pra vocês. Criei um charm. Vocês sabem o que é um charm? É aqueles pingentes, né? Um pingente que você põe. Ah, dá pra colocar em cesto, dá pra colocar numas peças maiores. Um charm de flor. Eu tava fazendo uma flor, de repente eu comecei a aumentar ela e fazer várias camadas. E eu falei, nossa, se eu colocasse um estilo de tassel e um mosquetão, ficaria um charm. Aí eu falei, nossa, é um charme. E aí eu continuei fazendo, vou mostrar pra vocês aqui no Instagram depois, tá? Quando terminar a live eu vou aparecer nos stories, a gente vai conversar um pouco. Eu vou mostrar pra vocês a ideia desse charme. Vocês me dizem o que vocês acham, se vocês querem aprender ou não. Se vocês gostarem, já posso ensinar na live de sábado. Ah, e tem live aqui amanhã, né? Vocês não esqueceram não, né? Amanhã, 8 horas, a gente tem live aqui no Instagram. Então eu já vou deixar lá na votação, vou mostrar pra vocês. Já põe na votação se vocês querem aprender esse charme, tá? Tô fazendo vários cestos com base em MDF. Logo eu mostro pra vocês. Estão sendo cestos para as minhas plantas. Vocês viram que agora eu sou mãe de planta, né? Então eu tô com várias plantas aqui. E eu quero fazer cachepô pra todas. Mas eu vou fazer para as que ficam dentro de casa. Que são o lírio, a peperômia. Então pra esses eu vou fazer cachepô. E aí eu tava testando fazer com base MDF. Porque eu falei, ah, não vou molhar. Toda vez que for pra molhar elas eu tiro do cesto, né? Então vou testar. E também pra não estragar a base MDF, vou começar isso com vocês. A gente pode pôr algumas proteções. Ai, gente, tanta novidade que eu não tô tendo tempo pra conversar. Nossa, tanta coisa. Ó. Prontinho. Finalizei mais uma carreira. Ó, o fechamento. Vamos ver se vocês estão craque, hein? Nem vou falar mais o que eu tô fazendo, ó. Você tá vendo que ficou grande essa alcinha? Tem que deixar um pouquinho menor. Agora, ó. Não pode deixar ela muito grande. Sumiu. Deixei ela tão pequena que ela não aguentou. Foi. Ó. Gente, é bem rapidinho. Olha que linda. E olha como que tá ficando. Tá vendo? E retinho, né? Estão vendo que ele tá bem retinho? Deixa eu ativar os comentários aqui pra gente conversar um pouco, que eu tô falando que nem uma tagarela sozinha aqui. Quero saber o que vocês estão achando de tudo que eu tô falando. Vamos conversar. Ó. Vou fazer mais essa carreira aqui.
Gente, quem tá me pedindo pra entrar na live? Estão mandando aqui algumas solicitações. Tem algumas solicitações pra entrar na live. Vocês querem realmente entrar na live ou vocês clicaram errado? Muita gente clica errado. Eu vou fazer um dia uma sessão pra vocês entrarem aqui na live comigo. Algumas alunas minhas falaram que querem participar, que querem mostrar. Inclusive a Lu, eu não sei se a Lu tá aqui, a Lu, minha aluna, falou que ia participar. Mais pra frente a gente vai fazer isso, eu quero ver a Lu participando. Oi, Gi, boa noite. Ai, obrigada, você tá achando lindo, Aparecida? Aparecida mandou aqui lindo. Simone, amei, a Bruna, tô amando. Ai, que legal, gente. Quero ver o de vocês, hein? Quando vocês fizerem, me mandem lá no direct que eu vou colocar nos stories, eu vou deixar na galeria, nos destaques aqui no perfil, onde eu deixo todas as peças que vocês fazem e me mandam, eu coloco nos stories e deixo lá nos destaques. Assim que chegar os meus fios, eu vou fazer um desses. Ai, já quero ver. Ó. Lindo seus trabalhos, queria pantufas. Olha que interessante, gente, eu nunca fiz pantufa. Quem mais quer aprender pantufa? Mais alguém quer aprender pantufa? Eu deixei uma caixinha pra vocês esses dias atrás, pra vocês me darem ideias do que vocês querem aprender. Vocês mandaram muitos cestos temáticos, né? Peças de cesto temático, raposa, várias coisas assim. E eu tô fazendo, tá? Não se preocupem que eu vou fazer o que vocês pediram e vou ensinar, tá? Cliquei errado. Tudo bem, não tem problema. Qual a marca dessa malha? Esse fio aqui é da Antonieta Fios, tá? A marca é deles próprios. Eu não sei a marca, eu sempre vejo. Veio com etiqueta Antonieta Fios, então acredito que eles façam esses fios, né? Cortem, embalem, façam tudo. Bolsa você faz, Ana? Gi, acabei de falar aqui que a gente vai ter uma bolsa na jornada do crochê, que vai ser agora em junho, tá? Vou ensinar vocês a fazerem uma bolsa completa, uma bolsa exclusiva que eu tô criando especialmente para esse evento. Vocês estão ouvindo barulho porque acabou de chegar minha avó e minha mãe aqui em casa com 1 milhão de sacolas do mercado. Então, é isso aí. Falei pra vocês que tô com visita em casa, né? Ah, não tem problema não, querida, você chegou depois. Não tem problema. Essa live vai ficar gravada também pra quem tá chegando agora, não conseguiu assistir do início, tá? Olha aqui que tá nosso cestinho. O que você acha dos fios Guarani? Nunca usei os fios Guarani, gente. Eu vi eles hoje lá numa loja de artesanato que eu fui, aqui em São Carlos, na minha cidade, chama Bicotinho. Lá tinha os fios, se não me engano, Tear Nobre e Guarani. Só tinha esses 2 fios de malha. O Tear Nobre eu achei muito fino. Todos os que tinham lá eram muito finos. E ela falou que sempre vem nesse padrão, bem fino. Talvez seja na marca, né? Eu nunca usei Tear Nobre. E os Guarani só tinha estampado. Tinha uns 4 rolos, mas era branco, cinza... era branco e cinza só, que tinha liso. O resto era tudo estampado. E eu nunca usei Guarani. Mas a espessura deles eu gostei. Era de médio pra grosso. Vocês sabem que eu gosto de fio mais grosso, né? Pra quem não me conhece, me acompanha aqui há muito tempo. Eu gosto muito de fios que sejam de médio pra grosso. Eu não uso fios finos. A live foi feita pra dar errado, né, gente? Sempre tem barulho. Então eu nunca usei os fios Guarani, tá? Fios Tear Nobre também nunca usei. Até agora só usei eles. Aqui onde eu moro tem dessa marca e é Comalha. Qual marca? A Guarani ou Tear Nobre, Bruna? Qual que você sempre usa? Guarani? Eu gosto do Guarani. Então, eu gostei da espessura deles, eu achei bem legal. Mas é que lá só tinha cinza, branco e o resto era tudo estampado. Aí eu acabei não pegando. Até porque eu tô com bastante fio aqui agora. A Marilu mandou, faz uma aula de colar. Marilu, se você olhar aqui no meu perfil, aqui no Instagram e também lá no YouTube, nos últimos, acho que foi no mês passado,
Eu fiz pro Dia das Mães. Foi na época do Dia das Mães, é. Tem umas 2, 3 semanas eu fiz um colar. Então você vai encontrar um colar que eu fiz até num tom de rosa. Ensinei como que eu coloquei o pingente, foi bem legal. Então já tem aula de colar aqui no perfil, tá? Aqui no perfil e também lá no Instagram, tá bom? Gente, vou encerrar o cestinho nessa altura, tá? Fiz 4 carreiras aqui. Olha, o que vocês acharam? E agora seria só um acabamento em ponto baixíssimo, tá bom? Como que a gente vai fazer esse acabamento? De novo, como é baixíssimo, vou medir aqui, só que agora eu vou medir só 5, tá? Porque 6 é pra gente começar a subir a parede do cesto. Então eu vou medir só 5 vezes o diâmetro. Então, ó, 3, 4 e 5. Vou arrumar um pouquinho mais o fio. 5, ok? Nossa, minha tesoura aqui tá na hora de amolar já, né? Ai, que bom que vocês estão gostando, gente. E ele é bem tranquilo de fazer, vocês estão vendo? É bem facinho de fazer. Não tem nenhum segredo. Agora eu vou simular essa última correntinha e já vou fazer o acabamento aqui, tá? Sempre virando essa última carreira. Agora, ó. E vou simular com a correntinha aqui por dentro também. Coloca agulha por dentro desses 2 fios aqui, tá vendo? Que tem 2 fios aqui. Ok? Lacei o fio. Puxei aqui pra dentro. A Fabi, perdi o começo de novo, não tem problema. Gente, quem perdeu do início, essa live vai ficar gravada, tá? Não tem problema que perdeu. Ó, simulei essa última correntinha. E agora o acabamento é o mesmo que eu falei pra vocês lá no começo, né? Coloca a agulha por baixo dessa correntinha anterior a onde tá saindo o fio e puxa. E lembra de não deixar esse fio muito apertado. Tem como fazer esse ponto com 2 cores? Tem. Tem como fazer, gente. Vocês querem aprender? Vocês querem uma aula só pra isso ou vocês acham que vocês conseguem fazer? Porque eu acho legal vocês se desafiarem também. Quem vai tentar fazer com 2 cores? Pra fazer ele maior, quantos pontos? Simone, eu não trabalho com pontos, tá? Eu não vou te dizer quantos pontos você tem que usar, tá bom? Então você só tem que fazer a base maior, se você quer fazer o cesto maior, você aumenta na base e aí você vai aumentando a quantidade de carreiras, tá? Não tem como eu te dizer quantos pontos você vai usar porque depende do seu fio, tá bom? E aí, Bruna, me responde, você vai se desafiar a fazer com 2 cores ou vocês querem uma aula pra isso? Eu acho que vocês conseguem, hein? Vou fazer durante essa semana ali com 2 cores e eu mostro pra vocês. Ó, a Bruna vai tentar, hein, gente? Vai conseguir, Bruna. Você não vai tentar, não. Você vai conseguir, eu tenho certeza. Depois você me manda lá no direct. A Bruna fez um tapete lindíssimo, gente. Ela me mandou um tapete, nossa, maravilhoso. Eu nunca fiz um tapetão daquele. Tá vendo, ó? Com 5 voltas, ó quanto sobrou. Pouquinho fio, tá vendo? Agora, o que eu vou fazer? Simular essa última correntinha aqui. Então, vou colocar minha agulha por baixo da primeira correntinha que eu fiz. Puxar o fio. E agora eu puxo ele pra dentro do ponto anterior, tá? Por onde? Venho aqui por dentro. Colocar minha agulha aqui. E onde ela vai sair? Bem aqui, ok? Agora eu puxo essa ponta desse fio aqui por dentro desse último ponto que eu teci, ok? Aqui, ó, finalizei o acabamento do meu cestinho. E vocês podem ver que aqui, ó, foi onde eu fiz o fechamento, simulei correntinha e não tá destoando nem um pouco dos outros pontos. Tá vendo como eles estão todos iguais? Tanto aqui quanto aqui, ok? Isso que eu acho muito legal.
não dá pra você perceber onde ele começa e onde ele termina, tá bom? Olha isso. Agora é só cortar esse fio e esconder ele, tá bom? O que vocês acharam do nosso cestinho de hoje? Gente, espero que vocês tenham gostado. É um cesto bem tranquilo de fazer. Até pra quem tá começando, ó. A Simone acabou de mandar aqui, sou iniciante. Simone, então assiste essa aula desde o começo, se você não pegou ela do começo, tá? Eu tô ensinando do zero, pra quem nunca fez crochê com fio de malha. Eu ensinei vocês todos os detalhes pra poder fazer a base, pra subir o cestinho com esse ponto, tá? Como fazer o acabamento. Dei dica pra aumento aleatório, tá bom? Ai, lindo. Obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. E eu quero ver de vocês. Quando vocês fizerem, me manda no direct, tá?